grupo de deputados de PT, PSB, PPS, PSOL, PCdoB e até do próprio PMDB entram nesta terça-feira com uma ação questionando a forma como foi aprovada na Câmara a redução da maioridade penal. Uma manobra do presidente da Casa, Eduardo Cunha, permitiu a reapresentação da matéria depois de ela ser rejeitada. Sobre esses e outros assuntos da conjuntura política, eu converso com o deputado Cristiano Silveira, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, secretário-geral do PT Mineiro e vice-líder do bloco Minas Melhor. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivian. Agradeço a oportunidade desse nosso debate. Deputado, como é que o senhor avalia o impacto da redução da maioridade penal, da forma como foi aprovado, se por um acaso, né, caminhar realmente para o Senado e for aprovado do jeito que está? Bom, eu acho que o Senado deveria fazer aquilo que a Câmara não fez, que é um amplo debate com a sociedade. O tema ele foi discutido, inclusive fizemos aqui uma audiência na Assembleia, mas a própria Câmara dos Deputados e a Comissão Especial, ela não promoveu um número significativo ou um número, digamos, ideal, né, de discussões nos estados e com a sociedade para poder opinar sobre isso. Lamento a manobra do presidente da Casa, Eduardo Cunha, porque o projeto havia sido derrotado e numa manobra, como ele havia feito no fim do financiamento empresarial de campanha, faz uma segunda manobra. Ele parece aquele menino que quando fica contrariado põe a bola debaixo do braço e fala que não tem jogo se não for do jeito que ele quer. Então, muito ruim. Um pouco que se tem da discussão, todo mundo percebeu que a redução da idade penal não diminui a violência, pune uma parcela muito pequena de todo o contingente quem comete criminalidade. Ele reafirma a falência do Estado em ter política de inclusão social, política da disputa, especialmente do jovem, contra a criminalidade. Diz que o máximo de solução que pode propor é colocar o menino na cadeia. Nessa cadeia, nesse sistema penitenciário que não recupera, que a gente chega a ter 70% de reincidência. Enfim, para mim é lamentável. Acredito que o Senado tem uma oportunidade de corrigir esse erro, fazer um amplo debate com a sociedade e uma análise lúcida, né, sóbria sobre os números. Não pode ser só no clamor da população. Pois é, falando desse clamor da população, né, as pesquisas recentes que foram feitas a esse respeito mostram que a grande maioria da população brasileira é favorável à redução dessa maioridade penal. Na sua opinião, o que explica esse comportamento, essa visão, né? A sociedade não sabe. Boa parte da a sociedade não sabe a série de leis, dispositivos, regras que existem para o jovem infrator. O que a grande maioria da sociedade diz? O menino aos 16 pode votar, pode matar e não pode ser preso? Quem disse que ele pode matar? Primeiro que isso não está na lei. E quem disse que não há a imputabilidade? Que a gente confunde, né, impunidade com imputabilidade. Olha, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir dos 12 anos, o jovem já responde. Uma série de medidas. Ele pode ter 3 anos, ficar recluso no sistema socioeducativo, mais 3 anos no semiaberto, mais 3 anos numa liberdade assistida, acompanhada. Então, as pessoas desconhecem esses mecanismos, né? E dá a sensação que o jovem pode cometer crime e ele vai ficar impune, não vai ter punição. Mas a publicidade que se dá é que normalmente o jovem vai lá, ele é apreendido e depois ele é colocado em liberdade logo na sequência. Aí a imprensa, parte da imprensa, muito sensacionalista, pega o crime hediondo. O jovem participou do homicídio. Sabe quantos % significa a participação de jovem em todos os homicídios no país? Pouco mais que 0,5%. Não estou banalizando. Qualquer vida é importante, qualquer vida é relevante. Mas você dizer o seguinte, estamos resolvendo o problema de homicídio no Brasil, porque nós vamos prender os 0,5% que comete todo o homicídio em nosso país, não me parece uma medida apropriada para quem quer enfrentar a violência. Outro ponto. Quem diz que o jovem matou e não pode ser preso, não diz então que é 0,5% do homicídio, que é pouco mais de 1% do jovem que comete todos os crimes, não diz que o sistema socioeducativo ainda é passível de uma série de falhas, mas consegue ter uma recuperação melhor do que o sistema prisional. Ninguém diz isso, só diz que o jovem matou e vai ficar impune. A punição tem que ser dura para aquele, por exemplo, que ele se o menor. Aí sim eu concordo. Lá no Congresso, a proposta que foi derrotada, ela ainda era
não vou dizer que era boa, mas era mais razoável do que aquela que foi aprovada, porque ela dizia que o jovem ficaria recluso no sistema socioeducativo por um período maior. E a proposta que acabou sendo aprovada é a proposta que leva o jovem para o sistema prisional. Eles vão dizer, não, mas no modelo diferenciado não vejo. Não há nas cadeias e nos presídios esses espaços preparados para receber o jovem e colocá-lo num espaço separado. O senhor se referiu aí à aprovação do financiamento privado de campanha como PEC, né, como emenda à Constituição, que passou por uma situação semelhante. O presidente da Casa, Eduardo Cunha, da Câmara, reapresentou um projeto com alguma modificação, não é? Uma proposta, de forma que ela foi aprovada da mesma maneira. Outros deputados, um grupo de outros deputados também apresentou ao Supremo Tribunal Federal, questionou o Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade disso ser feito e da constitucionalidade, enfim, da quebra do regimento. Houve um questionamento. E o Supremo, a ministra Rosa Weber, não concedeu liminar, enfim, esse assunto morreu. O senhor acredita que vai ficar por isso mesmo? Essa segunda manobra no Supremo, da mesma forma que não, eu acho que, no caso, nós temos uma situação diferente. Por exemplo, na parte que diz respeito à manobra para o financiamento de campanha, o que foi questionado foram dispositivos regimentais. No caso da redução da idade penal, nós estamos discutindo as chamadas cláusulas pétreas da Constituição, os direitos fundamentais. Como a proteção ao menor está previsto na Constituição de 1988, a própria OAB, por exemplo, questiona a constitucionalidade da redução da idade penal, dizendo que para você fazer uma alteração dessa natureza haveria de ter uma nova Assembleia Constituinte, digamos assim, uma nova Constituição, porque isso seria direito garantido naquilo que na terminologia, né, do judiciário a gente chama de cláusula pétrea. Então acho que há uma distinção da natureza da garantia, né? Em cada uma das duas situações. Uma se trata da manobra regimental, a outra especificamente de um direito já previsto na Constituição de 88. Então são mandados de segurança diferentes. Distintos. Uhum. Falando um pouquinho de Minas Gerais, né? O governador enviou um projeto na semana passada, no final da outra semana, não é? Referente ao uso dos depósitos judiciais pelo governo, pedindo autorização. No que o presidente do TJ também assinou, né, esse pedido de autorização, esse projeto que veio para casa, para que fossem usados os depósitos, e no texto o governador pondera que, se isso não acontecesse, esses depósitos judiciais não forem liberados para o uso do governo, o governo vai ter como pagar até folha de pessoal. Como é que o senhor vê aqui a possibilidade desse projeto passar? Como é que estão essas negociações? A oposição está falando em fazer oposição a qualquer custo a esse projeto enfim, não permitir obstruir, né? O senhor acha que vai dar muito trabalho? Olha, há de ser negociado, né? Há de ser negociado. A grande maioria dos deputados tem a compreensão da necessidade da ação, né? Por quê? Isso vale para o grupo independente? Que sim, tem sim, votado sempre com o governador? O grupo independente, eu falo que não tem votado com o governador, tem votado com a responsabilidade com o Estado de Minas Gerais. Tem votado com um projeto vitorioso que o povo mineiro escolheu. E a oposição, às vezes, também tem votado, né? E por falar na oposição, a oposição votou conosco a lei orçamentária. E o que na lei orçamentária nós identificamos? A oposição votou conosco 7,23 bilhões de endividamento do Estado, de diferença entre receita e despesa para esse exercício. O Estado tem que dar conta de uma série de serviços, de investimentos, de obras, de infraestrutura, e de onde vai vir o recurso, né? Então, quando o governo e o presidente do tribunal, né, o desembargador Pedro Bittencourt, eles apresentam um projeto de lei, assinando em conjunto, onde o Estado possa ter acesso a esses recursos que estão lá, imobilizados, eles estão paralisados, para poder garantir ao Estado uma capacidade de investimento, nós estamos dizendo para o povo mineiro que há um movimento de responsabilidade, não pode haver inércia. Há um problema sério da arrecadação. As próprias empresas do Estado passam por um momento muito difícil, elas sempre tiveram uma contribuição significativa na receita do Estado. A desaceleração da economia impõe para nós uma queda da arrecadação. O setor de mineração, por exemplo, em Minas Gerais, né? Um setor, as exportações estão fracas, isso tem impacto nas nossas contas, mas não dá para parar.
o cidadão, ele precisa ter o atendimento médico garantido, a segurança garantida, a educação de qualidade, não é isso? A infraestrutura ali presente. Então, esse recurso, ele vai ajudar o Estado a honrar alguns compromissos que ele tem, como, por exemplo, né, ações judiciais, a própria previdência de trabalhadores, e permitir o Estado ter uma capacidade de investimento e ação. Senão, nós vamos ter um ano muito perdido. Agora, deputado, o que a oposição diz é que o Estado estaria lançando mão de recursos que não são dele, recursos que as pessoas depositam ali para, enfim, para alguma questão judicial que está em curso, não é? E que elas podem, no futuro, ficar sem esse dinheiro, porque o governo pode não honrar, não é, esses recursos. Vivian, não tem esse risco. Por quê? Porque é o seguinte, o projeto de lei garante que nesse primeiro ano, 25% desse fundo fica preservado. Então, se nós falarmos o seguinte, olha, lá nós temos 8 bilhões, vamos dizer, o governo vai trabalhar em torno de 6 bilhões. Então, você tem 2 garantido. Dificilmente nós teremos uma ação, ou uma, ou duas, ou três ações, que o seu volume, né, em termos de recurso, no final da decisão do judiciário para essa quitação, represente esse valor. Isso, se você fizer uma análise histórica do que sempre foi feito em pagamento, né, desses depósitos judiciais, você não tem valores tão astronômicos. E uma segunda questão, que 25% é garantido. Se no limite disser o seguinte, olha, mas houve um fenômeno e a circunstância aconteceu. O Estado, também pela lei, ele tem que, no prazo de 3 dias, aportar os recursos suficientes para poder garantir esse pagamento. Então não há risco. O que nós queremos é o seguinte, que o dinheiro, ao invés de ficar imobilizado, e às vezes fica anos e anos imobilizado, que ele possa servir para investimento para o povo de Minas Gerais. Agora, a gente sabe também que o Senado aprovou uma lei que agora vai à sanção da presidente Dilma, que diz que esses recursos de depósitos judiciais devem ficar, assim como o governador quer, nessa lei que está aqui na Assembleia, esse projeto diz que esses depósitos devem ficar disponíveis aos entes federados, isso inclui os municípios, não é? O próprio prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, diz que tem lá algumas centenas de milhões, né, que a prefeitura tem a receber. Isso vai ser um problema? Essa demanda dos prefeitos? Eu acho até que é um pleito legítimo. Não sei se oportuno, né? Para o projeto que está na casa tramitando e que precisa ter uma celeridade, que a gente teria que fazer uma discussão. Nesse sentido, eu entendo que o pleito dos prefeitos está contemplado no projeto que foi aprovado no Congresso Nacional e que está pronto para a sanção da presidenta Dilma. Né? Se ocorrer a sanção, acredito que esse pleito ele vai estar garantido. Mas não há choque entre os dois projetos? Não, porque assim, o volume de recursos, que vamos chamar de parte, que cabe ao município nessas ações, não são tão volumosos, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Nós estamos tratando daqueles recursos que competem aos depósitos judiciais, especialmente ligados ao Estado, né? Aqueles sob custódia do tribunal e do Estado. Então não vejo que há esse impacto todo, mas não compreendo como oportuno a discussão nesse projeto de lei na Assembleia para esse momento dos municípios. Justo, legítimo, mas não oportuno. Na verdade, quem vai ter que se virar com 7,2 bilhões de dívida vai ser o governo do Estado, né? E isso não é novo, né? Nós temos que lembrar que 15 estados no Brasil já aprovaram matéria semelhante. Mas há também um questionamento do Supremo, né? Mas ainda não há decisão, né? O Supremo ainda não opinou contrário a isso. Então, mas essa votação tese, também no Congresso deve pacificar o que está no Supremo. Acredito que sim. E nós temos que lembrar também que o próprio senador, né, o José Serra, ele foi também autor de um projeto que permitia, inclusive os municípios, a fazer esse saque. Então, acho que a oposição também, né, ela vai ter que lembrar que um senador que representa as oposições tem uma postura favorável a esse tipo de instrumento. Né? Agora, deputado, uma outra coisa que a oposição diz é o seguinte, no momento em que o Estado está com tantas dificuldades, com tantos problemas e buscando, inclusive, esses depósitos judiciais, o Estado deu uma série de aumentos, deu para os professores, para os agentes penitenciários, para o pessoal da saúde, onerando bastante a folha de pagamento. E que não existiria aí uma contradição, não é? Como é que a base pretende se posicionar em relação a isso? Porque esse é um dos argumentos que é apresentado. Na verdade, o Estado ele estabelece as suas prioridades.
Nós estamos entendendo que, por exemplo, o acordo com a educação não é necessariamente uma despesa, é um investimento. Claro que é respeitado os limites estabelecidos, inclusive pela lei de responsabilidade fiscal, né, daquilo que você pode gastar com folha, o Estado entende que talvez outros gastos, vamos chamar assim, são menos relevantes do que você garantir o que seria acordo... menos relevante? Olha, aí eu não sei, porque aí a gente tem que conversar isso com o governador, né? Te falar onde que o governo vai cortar para poder garantir, a gente tem que ouvir dele. O que é importante é que, para nós, para esse governo, o pagamento, a valorização do servidor público passou a ser ponto principal da agenda política, o que não acontecia anteriormente. Então, cumprir o piso, dar o reajuste para a saúde, garantir, né, os direitos dos trabalhadores, inclusive os da Lei 100 para aposentadoria. Eu acho que cuidar do servidor tem sido uma das premissas desse governo. E aí o governo vai tomar as medidas necessárias, inclusive administrativa, respeitando os limites legais impostos pela lei, para poder garantir que isso seja feito, né? Qual que é a previsão de aprovação dos depósitos judiciais? Então, aí, antes do recesso. Do recesso? A nossa expectativa é que haja um entendimento, né, com os deputados, inclusive com a oposição. Nós queremos dialogar com a oposição para que a gente possa votar esse projeto ainda antes do recesso. Deputado, do fim de semana para cá, especialmente do fim de semana para cá, a gente percebe no noticiário um recrudescimento do discurso pró-saída de Dilma, especialmente por conta da convenção do PSDB nacional em Brasília no sábado. Como é que o senhor está percebendo esse cenário internamente no PT e a sua opinião também? Bom, primeiro eu acho que o que nós estamos vivendo no Brasil é lamentável. Há um esforço muito grande do que nós chamamos da criminalização do Partido dos Trabalhadores. É um esforço, uma campanha permanente, consistente, por setores da grande imprensa brasileira, partidos políticos da oposição, setores ligados a grupos econômicos que têm interesse também na instabilidade do país. E quando a gente percebe a natureza e o formato, por exemplo, das ações judiciais em curso contra membros do PT, você não vê o mesmo instrumento, o mesmo dispositivo para situações semelhantes com quadros dos partidos da oposição. Por exemplo, investigação da Operação Lava Jato. O que nós temos? Empresas que doaram, que têm contrato com a Petrobras e doaram para as campanhas do PT. São as mesmas as empresas que doaram para a campanha do PSDB. E aí dá a impressão que doar para o PT é dinheiro do crime, é caixa 2, é corrupção. Doar para o PSDB é criança esperança. Então, não é possível admitir que no Estado Democrático de Direito, especialmente o Poder Judiciário, ele tem uma posição diferenciada para situações semelhantes. O senhor está dizendo que o Judiciário está tendo esse comportamento? Lamentavelmente, nesses últimos anos, o Judiciário passou a ter opinião política no momento das suas decisões e sentenças. Começou lá com o ex-presidente Joaquim Barbosa. O mensalão tucano até hoje não foi julgado. O mensalão tucano voltou para Minas Gerais, uma manobra que foi a renúncia do ex-senador Eduardo Azeredo, voltou para Minas Gerais, ficou mais de um ano sem juiz designado. Designou-se o juiz, mas até hoje não há uma sentença. O que vai acontecer? Só se eu estiver muito errado. Mas nós vamos aqui ver a prescrição do mensalão tucano. Então como que é isso, né? O mensalão do PT julga com uma celeridade incrível. O que a gente está percebendo é assim, o TCU, o TSE, tanto o TCU quanto o TSE têm argumentos, não é, que a oposição está usando para invocar, né, a saída da presidente Dilma, seja por um impeachment, seja por uma renúncia, seja de que forma for, mas isso... essa pauta está colocada. Não há espaço para impeachment do ponto de vista do que ocorreu em campanha. Está falando das contas de campanhas. Não. A discussão eles tentam fazer no âmbito, por exemplo, das chamadas pedaladas fiscais, né, que a presidente teria manobrado as contas para poder fechar. É descabido. Aqui em Minas Gerais mesmo... Mas há informação também que, eventualmente, essas contas teriam sido pagas com dinheiro ilícito e estão ligando essas coisas. Aí é a confusão que se cria, né? Os recursos de campanha, qual que é o questionamento? Se o PT condicionou as empresas para ter contrato com a Petrobras a doação para suas campanhas eleitorais. Ninguém até agora provou.
Como é que se reage internamente hoje? O tesoureiro do PT, o João Bacari Neto, se você perguntar, o senhor solicitou recurso para essas empresas? Sim. Prestou conta, informou o tribunal, como manda a lei. Deputado, só para a gente encerrar, nosso tempo está acabando, eu queria saber do senhor o seguinte: como que o partido pretende reagir a essa, enfim, esse tema que está reacendendo? Qual que é o pano de fundo disso tudo? O pano de fundo é a intolerância que a direita derrotada nesse país tem com o que o PT vem fazendo no Brasil. A intolerância. Não suportam ver que um partido de classe popular, liderado por lideranças populares, tenha feito aquilo que não fizeram em 500 anos. E a possibilidade, a iminência de se ter mais 4 anos futuros, que é isso que vai acontecer se o presidente Lula for candidato, torna ainda o arrepio ainda maior das elites brasileiras. Se, de fato, a direita brasileira, as classes conservadoras, os partidos conservadores insistirem na tese de impedimento da presidenta por uma manobra política que, no meu entendimento, é ameaça à democracia, haverá reação. O que é reação? Nós vamos lutar com todas as armas possíveis. Nós lutaremos com toda a energia possível para garantir a democracia no Brasil. Nós vamos mobilizar os movimentos sociais, já estamos mobilizando os partidos de esquerda e nós vamos para as ruas e vamos fazer esse debate, vamos fazer essa discussão. Não podemos permitir que o que nós estamos defendendo não é os 8 anos do Lula, nem 8 anos da Dilma, nem porque o povo come melhor, nem porque tem Minha Casa Minha Vida. Isso é importante, é um legado que a gente deixa, mas mais importante que isso tudo, a nossa defesa, a defesa da democracia. Não dá para brincar com a democracia. Nós não queremos que eles transformem o Brasil numa nova Venezuela pela instabilidade política, com todo o respeito que eu tenho àquele país. Deputado, obrigada por ter vindo. Obrigado, Vini. Eu conversei com o deputado Cristiano Silveira, secretário-geral do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e vice-líder do bloco Minas Melhor. Falamos aqui sobre redução da maioridade penal, os depósitos judiciais e também sobre a crise do governo Dilma. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.